Atenção, pessoal do pré-vestibular. Dando continuidade ao nosso conteúdo de zoologia, nesse encontro de hoje, a gente vai começar falando dos platelmintos. O que significa platelmintos? Eu minto, não quer dizer que eu sou mentiroso, não. Eu minto significa verme. E plate significa de plano. Então, ao pé da letra, platelminto significa vermes de corpo achatado. Tá? São vermes de simetria bilateral, diferente dos quinidários, visto no último encontro, que tem simetria radial. Tá? O que significa simetria bilateral? Que se fizer um corte passando pela boca desse animal, eu vou dividir em dois lados relativamente iguais. Tá? Corpo alongado e dorso ventralmente achatado, tá? Como se fosse uma folha. Tá? A parte de cima, a parte dorsal, e a parte de baixo, a parte ventral. Ok? O tamanho varia, esse tamanho varia de alguns milímetros até vários metros de comprimento. Então, não tem um padrão assim em termos de tamanho. Tá? O habitat é variado também. Tem aqueles que são de vida livre. O que significa dizer que o animal é de vida livre? É que ele não é parasita. Tá? Quando vocês ouvirem falar um animal de vida livre, significa que ele não é parasita. Ele aparece na água doce, esses de vida livre, na água salgada e na terra úmida, certo? Sempre abrigado embaixo de folha, graveto, troncos e por aí vai, né? Não pode pegar a radiação diretamente neles. Também existem os que vivem como ecto e endoparasitas, que vivem fora, parasitando o corpo do hospedeiro por fora e por dentro. Os que mais interessam para a gente são os endoparasitas, são aqueles que vão parasitar o hospedeiro no seu interior. Tá? Características gerais dos platelmintos: ele tem um tubo muscular dermático, tá? Na derme dele tem um tubo musculoso. Tá? A parede do corpo do platelminto é constituída pelo chamado tubo músculo dermático, formado por epiderme e musculatura. Então, já é um tecido, tá? Que tem tecido da epiderme e tem o da muscular. Tá? Da construção da epiderme, que é o que reveste, né, o corpo do animal, aparece um epitélio simples, um tecido epitelial simples. O que é um tecido epitelial simples? É um tecido que é formado só por uma camada de célula. Tá? Ciliado significa que tem cílios na superfície mais externa desse epitélio, tá? Em forma de vida livre. E ele é recoberto por uma cutícula, esse epitélio, nos parasitas para se proteger das enzimas do hospedeiro, senão ele seria digerido, tá certo? Então ele tem uma cutícula protetora nos parasitas. Na musculatura, né, que ele é músculo dermático, as fibras musculares lisas aparecem em duas camadas. A externa é circular e a interna é longitudinal. Então, você tem uma musculatura em torno do corpo do indivíduo, não é assim, né? Ele não tem simetria radial, né? A planária ele tem mais ou menos assim. Então, tem a musculatura que envolve toda a parte de fora e tem uma que liga o ventre ao dorso, o dorso ao ventre. Tá? O tubo músculo dermático serve para proteção, locomoção, sustentação, já que não existe nenhum outro mecanismo esquelético. Não tem um esqueleto hidráulico, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, serve para proteger o animal, serve para ele se locomover, né? O músculo está dizendo aí, né? A proteção, a epitélio e a sustentação, tá? Já que ele não tem esqueleto. Então, ele fica assim, ó. Aqui é o lado de fora, né? Aqui é a epiderme. Nos de vida livre tem aqui um epitélio ciliado
e nos parasitas isso aqui é produzido por uma cutícula, tá? Isso aqui é o músculo muscular circular, e depois tem o muscular longitudinal, que é esse aqui, ó, tá? Então, um vai num sentido e o outro circula todo o corpo do animal, tá? A nutrição desses animais desse filo, o sistema digestório continua sendo incompleto. Lembra que o primeiro filo a apresentar sistema digestório foram os cnidários, né, os selenterados, tinha boca, mas não tem ânus. Aqui continua essa característica, tá? Pois só apresenta uma abertura, só a boca, tá? Que é usado tanto para a ingestão do alimento como para a egestão dos resíduos, tá? Isso é uma característica de quem tem sistema digestório incompleto. Só tem sistema digestório incompleto esses dois, tá? Os quinidários e os plateumintos. Os outros depois vão ser tudo sistema digestório completo, com boca e ânus, tá? Na constituição aparece do sistema digestório a boca, a faringe e o intestino. Esse intestino ele tem um fundo cego, claro que não tem saída, né, já que ele é incompleto, e ele é multiramificado. Essa multiramificação aqui aumenta a superfície de contato para poder aproveitar ao máximo o que foi digerido, tá? As ramificações intestinais facilitam a distribuição do alimento devido à ausência do sistema circulatório. Então, nesse filo não tem sistema circulatório, não tem esqueleto, tá? Então, como é que vai distribuir os nutrientes? Vai ser distribuído por esse intestino ramificado, tá? Essas ramificações servem para facilitar a distribuição, que vai ser depois por difusão, tá? Existem espécies parasitas totalmente desprovidas de sistema digestório. Nós vamos ver alguns representantes desse filo que não tem sistema digestório. Por quê? Porque ele já pega a glicose do hospedeiro. Então ele não precisa, ele não vai gastar energia digerindo coisa, né? Quem digere as coisas para ele é o hospedeiro, ele já pega os nutrientes na forma de monossacarídeo, de aminoácido que ele precisa, tá? Por isso que ele não vai ter intestino, ou não vai ter sistema digestório. A digestão é como lá nos quinidários, ela começa extracelular e termina intracelular, tá? Igual o dos quinidários. Então aqui nós temos um representante conhecido como planária. Você imagina por que é planária, né? Porque ela é achatada, ela é plana, tá? Então na parte dorsal, aqui é a boca, tá? É por aqui que o alimento entra e o resíduo sai, tá? Logo depois da boca tem a abertura da faringe e depois vem o intestino. Esse laranjado aqui é o intestino e aqui as ramificações do intestino. Observe que não tem saída, tá? E essas ramificações percorrem o corpo do animal, já que ele é achatado, e ele vai distribuir os nutrientes para as outras células dos outros tecidos. Beleza? A respiração. Não existe sistema respiratório, então não tem sistema circulatório, não tem esqueleto e não tem sistema circulatório, tá? As espécies de vida livre, a respiração é aeróbia, precisa de oxigênio para poder viver, tá? É por difusão, certo? A troca gasosa é efetuada pelo animal através do epitélio. Já que o epitélio ele é unistratificado, né? Ele só tem ele é simples, quer dizer, né? Só tem uma camada de célula, isso facilita, né, a troca gasosa com o meio, tá certo? Nos parasitas, né, nos endoparasitas, a respiração é anaeróbia, não precisa de oxigênio, tá? Ele rouba a nossa glicose, mas não rouba nosso oxigênio, pelo menos, né? A excreção, lá nos quinidários não tinha sistema excretor, tá? Aqui vai aparecer um sistema excretor, eles são os primeiros animais na escala zoológica a apresentar um sistema excretor, tá? Cujo elemento básico a gente chama de solenócitos ou células flamas. Então, esse solenócito, esse excretor, vai fazer a função dos rins, para eliminar as substâncias tóxicas que é resultado do metabolismo desses animais, tá certo? Então, se lá nos quinidários eles foram o primeiro a apresentar sistema nervoso, sistema muscular e o sistema digestório incompleto, aqui nos plateumintos eles são os primeiros a apresentar um sistema excretor, tá? Os primeiros na escala zoológica, obedecendo essa sequência que a gente está estudando, tá? Os catabólitos são o quê? Resultado do catabolismo, da degradação.
Eles são retirados pelas células flamas, conduzidos a canais excretores, e ao longo do corpo do animal tem pequenos poros, por onde ele vai eliminar esses catabólitos. Tá? Então, aqui nós temos a planária, olha, está vendo aqui, ó, certo? Aqui ao longo do corpo dela tem os poros, esses poros aqui, ó. Aqui é um tubo excretor, então cai aqui no tubo excretor a excreção, né? Vai cair aqui, e aí vai lá para as células flamas, elas ciliadas, essas células flamas são chamadas de células flamas porque elas parecem a chama de uma vela, tem uns cílios aqui, tá? Uns flagelos, melhor dizendo, e a excreção sai aqui ao longo do corpo do animal. Então lembre-se, são os primeiros animais na escala zoológica a apresentar um sistema excretor. O sistema nervoso. O sistema nervoso nos quinidários, ele era difuso. Lembra que falei para vocês que parecia uma rede de galinheiro, né? Uma tela de galinheiro. Aqui já vai ter o início de um sistema nervoso mais centralizado, tá? Então, eles também são os primeiros. Olha, quando é uma coisa importante, assim, eu coloco em negrito aqui para vocês, ó. São os primeiros na escala zoológica a apresentar um sistema nervoso central. Isso é um processo, um processo evolutivo muito grande, né, nessa escala animal, tá? Então, existe um centro para coordenar, para a coordenação nervosa do indivíduo, tá? Na estrutura desse sistema aparece como centro coordenadores 2 gânglios cerebroides, que vão, um conjunto de células nervosas, que elas vão se aglomerar na parte anterior do animal, formando esses gânglios, tá? 2, tá? E cada um desses gânglios vai ter um cordão nervoso que vai percorrer tanto no aspecto longitudinal quanto transversal do animal. Tá? Então, creio que vocês estão imaginando aqui que nós estamos falando mais da planária, que é mais fácil da gente visualizar, tá certo? Então, imagine a planária como se fosse uma folha, né, de árvore, e aquele cabinho onde ela se prende é a parte anterior e o que fica para fora é a parte posterior. Pois é, então, lá na parte anterior vai ter esses 2 gânglios cerebroides que estão ligados por 2 cordões nervosos que se comunicam tanto da forma longitudinal quanto transversal. Tá? Vou mostrar isso na figura para vocês aqui. Também são os primeiros na escala zoológica a apresentar um processo de cefalização. Como eu disse para vocês, concentração de células nervosas, sensoriais e nervosas na parte anterior do corpo. Tá? Como eles são achatados dorso-ventralmente, a parte da frente a gente chama de anterior e a parte de trás chama de posterior. A parte que fica para cima é dorsal e a parte que fica para baixo é ventral. Tá? Lógico, então, que vai ter o lado direito e o lado esquerdo. Tá? Então, aqui, olha, a planária, aqui são os gânglios da parte anterior, aqui é a parte anterior, tá? A parte da frente. Tá? Esses olhos não são olhos iguais aos nossos, eles não formam imagem, mas eles percebem a luz, tá? Claridade. Embaixo aqui tem os 2 gânglios nervosos que vão correr longitudinalmente, um de um lado, outro do outro, como se fosse uma escada, tá? E eles são interligados através dessas células, desses cordões nervosos transversais. Desse aspecto aqui, como ele é achatado, ele pode perceber o que está acontecendo em sua volta, em cima, embaixo, na direita, na esquerda, na frente e atrás. Tá? Então, do ponto de vista evolutivo, foi um salto muito grande sair do sistema nervoso difuso para o sistema nervoso centralizado. Tá? Muito bem. A reprodução dos platelmintos. Na maior parte deles, eles são hermafroditas. Tá? O que significa isso? A gente costuma usar, em vez de hermafrodita, usar o termo monóico. Monóico é quando o indivíduo produz tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. Tá? Embora eles sejam, na maioria,
tá, hermafroditas, a maioria deles evitam a autofecundação por aquele motivo que nós já discutimos. Ela não gera variabilidade genética, ok? Então, mesmo sendo hermafrodita, eles desenvolvem mecanismos para evitar a autofecundação. A fecundação é interna, tá? Então, o espermatozoide se encontra com o óvulo dentro do corpo do indivíduo, tá? O desenvolvimento pode ser direto, ou seja, o filhote já se parece com o adulto, ou indireto, aonde existe um ciclo larval e um ciclo, uma fase que ele é adulto, tá bom? Existem espécies que se reproduzem assexuadamente, principalmente por regeneração. A planária, essa que a gente está usando para falar para vocês dos sistemas, elas têm uma alta capacidade de regeneração, assim como as esponjas, os quinidários também tinham, tá? Se acredita que quanto menos especializada é a célula, maior a sua capacidade de regeneração, tá certo? Acredita, em pesquisa isso aí. Então vamos falar da planária que eu já mostrei para vocês. Ela é um plateuminto de vida livre. Lembra o que é vida livre? Que não é parasita, tá? Vive em lagos, lagoas e ela é carnívora, tá? Então a gente vai estudar a planária, né? Vai pegar como exemplo, já mostrei para vocês o sistema digestório e o sistema nervoso para vocês da planária, tá? Ela pode ser coletada em lagos e pode ser mantida em laboratório para fazer pesquisas, tá? Ela é um verme alongado, dorso ventralmente achatado e mede de 5 a 25 milímetros de comprimento por 5 milímetros de largura. Então é um vermezinho pequenininho, tá? Você precisa de lupa para você ver esse verme aí. Dá para ver a olho nu, mas ele é bem pequenininho, bem minúsculo, tá? Na região anterior, lembra que eu falei para vocês da região anterior? Pois é, aquela região onde estão os ocelos, né? O que chama de olho. A cabeça é triangular, na qual aparecem os ocelos, tá? Que apareceu como olho ali, né? A gente não costuma usar o termo olho não, tá? Duas manchas pretas, que apresentam do lado externo, uma região clara, dando ao animal aspecto estrábico. Então parece que ele é estrábico, olha para dentro os dois olhos, né? Olho junto. Na região ventral, na região de baixo, né, do ventre, mais ou menos na metade do corpo tem a boca. Tem dois poros na região ventral na planária, um deles é a boca, por onde ela coloca a faringe para fora, a faringe é protraída, tá? Ela é musculosa, e aí ela vai jogar enzimas no alimento, ela é carnívora, e depois ela vai sugar esse alimento parcialmente digerido, tá certo? Tipo um canudinho que ela coloca para fora do corpo, uma trombinha. Na forma sexuada, madura, quando a planária ela amadurece sexualmente, vai aparecer na parte ventral ainda o poro genital. Como eu disse para vocês, na parte ventral tem dois orifícios, a boca e o poro genital. O poro genital aparece quando ela atinge a fase adulta, tá? Logo atrás da abertura bucal. Então, o primeiro orifício na parte ventral é a boca e depois o poro genital na planária madura sexualmente. Elas são encontradas, como eu disse para vocês, em fundo de lagoas, de riachos, sob folhas, galhos e pedras. Aqui, ó. Tá? Então aqui é a planária. Tá vendo aqui esse olhinho estrábico, tá? Ocelo. Como eu disse para vocês, a gente não costuma chamar de olho, porque as pessoas podem achar que é um olho parecido com o da gente. Não é ainda, tá? É um projeto de olho que a gente chama de ocelos. Tá? Aqui é a parte anterior, essa aqui é a cabeça, essa parte triangular é a cabeça. Tá? Ela é achatada, aqui é a parte dorsal, olha, aqui é a parte de cima, pigmentado, e aqui é a parte ventral. Por que dobrou ela assim? Né? Dobrou assim para mostrar aqui o orifício chamado de boca, por onde ela vai jogar a faringe protática, né? Para poder jogar as enzimas no alimento, e aqui é o poro genital que ela serve para trocar espermatozoide quando ela for acasalar. Tá? Tá bem interessante esse verme aqui. Então, como eu disse, são carnívoros, são animais carnívoros. Eles ingerem
pequenos animais vivos ou mortos, né? Se você amarrar uma linha, um barbante, uma linha nylon, um pedaço de fígado ainda novinho, e chegar num lago, assim, tipo um lago qualquer que você tem aí na sua cidade, e deixar lá algum tempo, se tiver planária no lago, ela vai ser atraída pelo sangue do fígado, da carne, e ela vai se chegar na carne. Depois você tira isso dentro da água, pega uma lupa e procura esse verme lá. Ok? Planárias, a planária sobe no alimento, protrai a faringe, coloca para fora, como eu disse, como se fosse uma trombinha, né? E através de movimentos de sucção, né, eles vão ingerir o alimento. Da faringe, o alimento penetra no intestino, lembra que é boca, faringe e intestino ramificado, lembra, né? Ramificação para facilitar a distribuição. Que funciona também como uma cavidade gastrovascular, pois serve para circulação do alimento. Então, essa cavidade lá que eu mostrei para vocês, depois da faringe, né? Boca, faringe e o intestino. O intestino também serve para distribuição de alimento, ok? Pequenas partículas, resultantes da digestão extracelular. Olha lá, lembra que eu falei que eles têm digestão extra e intracelular. A primeira é a extracelular, da cavidade gastrovascular, tá? São fagocitadas pelas células da parede intestinal, onde ocorre a digestão intracelular, tá? Lembra lá que nos quinidários tinha as células com os flagelos, né? Os quinidoblastos lá, e tinha os coanócitos, né? Que ficavam batendo. Eles capturavam o alimento da cavidade gastrolar e depois eles digeriam dentro da célula, tá certo? Então a digestão inicial parece com dos vertebrados e depois ela termina intracelular como se fosse de um protozoário. Os resíduos não aproveitáveis são eliminados pela boca, que só tem esse orifício, né? O excesso de água e catabólitos. Catabólitos é o resultante da digestão, né? Resultante do metabolismo celular. São eliminados através de numerosas células flamas, fazem parte do sistema excretor. Essas células estão ligadas a duas redes de túbulos que percorrem lateralmente o corpo do animal. Tá? Então a célula flama capta esses catabólitos e passa para esses tubos excretores que saem pelos poros, que vai sair ao longo do corpo do animalzinho. Tá? Então, aqui é a faringe, aqui é a boca, aqui é o alimento. Então, ela vai sugar esse alimento, feito um aspirador, tá? E as partículas menores vão ser fagocitadas para ela digerir. Ok? A planária são hermafroditas, produzem tanto espermatozoide como óvulos, ela tem ovários e testículos, tá? O aparelho reprodutor é muito complexo, tá? Tem, inclusive, uma estrutura chamada de espermateca, onde ela armazena espermatozoide do parceiro, tá? No momento da reprodução, duas planárias realizam a justa posição dos poros genitais, pelos quais elas vão trocar espermatozoide. Uma injeta espermatozoide na outra e a outra injeta espermatozoide na uma. Esses espermatozoides não vão ser usados de imediato, eles vão para uma bolsa chamada espermateca. Nesse momento desse ato, né, elas só produzem espermatozoide. Depois de algum tempo, elas deixam de produzir espermatozoide e passam a produzir óvulos, os seus óvulos. E esses óvulos vão ser fecundados por esses espermatozoides dessa troca aqui. Então, a fecundação é interna e cruzada. Tá? A fecundação é interna. Vários ovos são reunidos juntamente com células vitelínicas no interior de um casulo. Elas vão colocar um casulo. Tá? O desenvolvimento é direto, do casulo já saem pequenas planarinhas, bebês. Tá? Então aqui, ó, nesse momento aqui, esse momento lindo aqui, ó, elas aqui estão fazendo amor, sexo. Nesse momento, as duas, ou os dois, no caso, estão produzindo espermatozoide. Aqui é a planária A, aqui é a planária B, vamos supor, tá? Então, o poro genital dessa está juntinho com dessa aqui. Essa aqui está jogando espermatozoide, a B está jogando espermatozoide na A,
e o A está jogando espermatozoide na B. Esse espermatozoide do A que está aqui na B vai ficar numa bolsa. No momento adequado, quando essa B aqui ovular, o seu óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide do A. A mesma coisa acontece aqui. A vai ter espermatozoide do B. Em um determinado momento, ela vai ovular, tá? E esses seus óvulos do A vai ser fecundado pelo espermatozoide do B. Isso aumenta a variabilidade genética. Então, a fecundação é cruzada, tá? Embora elas sejam hermafroditas. Só que antes elas se comportam como masculino, produzindo espermatozoide, e depois elas produzem o óvulo. Depois que esses óvulos são fecundados no seu interior, tá? Vai ter todo o desenvolvimento embrionário, e aí eles vão ficar envolvidos por uma cápsula, um casulo. Esse casulo ela vai depositar numa grama, numa raiz, tá? Aqui dentro tem vitelo. Quando as planarinhas estiverem prontas para a sua vida livre, elas vão romper esse casulo e vão para a água, continuar o ciclo. Tá certo? A reprodução assexuada é feita por bipartição e regeneração, tá? A planária, ela pode fixar a parte anterior, vamos supor aqui a parte anterior da planária, ó. Aqui é uma planária. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Ela vai fixar a parte posterior e ela vai embora, se esticando todinha. Então ela vai ficando assim, ó. Ó. Já estou bom de desenho, cara. Olha lá, na canetinha, tá quase perfeito, mais bonito do que. Ela vai ficando assim, ó. Ela fixou essa parte aqui, ó, e foi embora. Em determinado momento isso aqui vai quebrar. Chama de autolaceração. Tá certo? E vai formar duas partes. Uma parte aqui vai originar uma planária e essa parte posterior vai originar outra planária. Tá? Olha lá. Na bipartição, o animal divide transversalmente na região anterior à faringe, formando duas metades desiguais que regeneram as partes restantes, produzindo dois animais completos. Daqui vai originar duas planarinhas completas. Tá? Deixa eu apagar a minha obra de arte aqui para não atrapalhar aqui o desenho. Mas é a mesma coisa, o meu está até mais bonito, olha lá. Vocês não acham? Quem concorda aí, dá um like aí, vamos lá. Olha lá. Deixa eu apagar aqui. Apaga, quer apagar não? Aqui, ó, a planária, tá vendo? Aí, ó, ela fixa aqui, ó, e ela vai embora. E nessa região aqui, anterior à faringe, a boca, ela vai se quebrar. Vai formar duas partes desiguais, ó. A parte anterior e a parte posterior, tá vendo? Ó? E essa aqui forma uma planária completa e essa aqui regenera a parte perdida. Isso a gente chama do quê? De bipartição ou autolaceração. Falou, galera? Em laboratório, já fiz isso aqui na prática. A gente capturou a planária, olha aqui como é que ela é, ó. Marronzinho, isso aqui é pigmentos, né? Aqui os ocelos, ó. Isso aqui é ela mesmo, de verdade. A gente coloca em cima de uma pedra de gelo e com bisturi a gente corta ela. Ó. Isso aqui não fui eu que fiz, não, mas eu já fiz isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Se deixar ela em ambiente propício, com os nutrientes, tal, tudo legalzinho, cada parte dessa aqui vai originar uma nova planáriazinha. Ó. Tá? Então, a regeneração. Tem alta capacidade de regeneração a planária. Aqui, ó. Então, se eu cortar a planária no meio, eu vou ter duas planárias iguais. Se eu cortar a planária aqui assim, eu vou ter uma planária com duas cabeças. Se eu cortar aqui assim, eu vou ter uma planária com uma cabeça e dois corpos. Então, eu posso brincar aí com ela do jeito que eu quiser. Um outro plateuminto, né, é o que causa a esquistossomose. Tá? A planária pertence ao grupo dos turbelários, tá? E esse aqui pertence ao grupo dos trematóides. Mas todos eles são desse filo chamado plateumintos. Tá? A esquistossomose intestinal, popularmente conhecida como barriga d'água. Então, quem provoca a barriga d'água é um plateuminto. Tá?
E essa doença é provocada por esse plateamento com esse nome científico aqui, ó, Schistosoma manzoni, ou Mansoni, né? Aqui é o gênero da espécie e aqui é o epípeto da espécie, que é escrito com inicial minúsculo, aqui é escrito com inicial maiúsculo, tá? Verme dioico, o que significa isso? O sexo é separado, existe o verme macho e o verme fêmea, tá? Conítido, outra coisa importante aqui nesse estudo, dimorfismo sexual. O que significa isso? O macho é bem diferente da fêmea, tá? Você olha para o macho, não tem como você confundi-lo com a fêmea. O macho, ele tem de 1 a 2 centímetros de comprimento, ele é pequeno, tá? Pequenininho. Tá? Apresenta o corpo com 2 porções distintas. A anterior, a parte da frente, se fosse o caso, né? Ela é afilada e aparecem 2 ventosas. Ventosas são características típicas dos parasitas desse filo. Tá? E a outra posterior, formada ventralmente, uma dobra chamado canal ginecóforo. Esse canal ginecóforo ele está associado à reprodução, porque a fêmea, que é um pouco maior, ela fica alojada nesse canal do corpo do macho. Tá? A fêmea tem de 1,5 a 2,5 centímetros de comprimento, ele tem de 1 a 2, ela tem de 1,5 a 2,5, então ela é bem maior do que ele, tá? E mais longa e delgada que o macho. O macho já é mais robustinho, ela já é mais fininha, tá? Que a gente chama de dimorfismo sexual. Então aqui, olha, essa foto aqui do casal. Esse aqui, eu estou mostrando rosinha aqui, mais claro, é o macho. Essa abertura aqui é o canal ginecóforo, tá? E esse verme aqui, ó, que está fazendo isso aqui, é a fêmea, tá? Ela vive aqui e aqui eles acasalam. Produzem ovos que o homem vai eliminar através das fezes, tá? Esses ovos vão para lagos de água pouco corrente, lá eles eclodem e liberam uma larva chamada miracídio. Essa larva é ciliada, ela penetra num caramujo, tá? Do gênero Biophallaria, e dela sai uma outra larva chamada cercária, que entra pela pele do homem, sobe e vai infectar o sistema porta-hepático, prejudicando a ação do fígado do camarada, acumulando líquido no abdômen. Daí vem o nome barriga d'água. Tá? Então, como é que se contrai esse verme? Entrando em contato com a água que tem a cercária, que é uma fase larval da vida desse parasita. Tá? O ciclo evolutivo. Então, eles vivem nesse chamado sistema porta-hepático. Os parasitas têm essa característica, né? A maioria deles são especializados em determinado órgão do nosso corpo. Tá? Esse, no caso, é no sistema porta-hepático. O que é o sistema porta-hepático? São um conjunto de veias que atravessam o fígado. Tá? Que atravessam o fígado. Eles ficam lá no fígado do indivíduo. O macho elimina o espermatozoide no canal ginecóforo. Deste ponto, eles penetram no poro genital da fêmea. Tá? Na ocasião da postura, quando a fêmea vai colocar os ovos, os vermes acasalados abandonam o sistema porta-hepático e atingem as veias da parede intestinal, onde a fêmea realiza a postura do ovo. Então, você vê como é que é a adaptação do parasita no nosso corpo. Eles acasalam lá no sistema porta-hepático, mas ela vai eliminar os ovos lá na parede intestinal, porque vai sair através das fezes, tá certo? Pela ruptura de capilares da superfície da mucosa intestinal, os ovos caem na luz do intestino e são eliminados com as fezes. Tá? Provido de um espinho lateral, os ovos apresentam no interior da casca o miracídio, que é uma larva ciliada. Tá? Então, o que sai dos ovos? Ovos aqui já foi a fecundação, né? Dos ovos do Schistosoma mansoni. O miracídio. Ele vai para a água, tá? Saindo dos ovos, os miracídios buscam um hospedeiro intermediário.
Galera, o que é um hospedeiro intermediário? Hospedeiro intermediário é aquele indivíduo onde ou o parasita ou não se reproduz, ou se reproduz assexuadamente. Normalmente uma forma larval do parasita, ele habita o hospedeiro intermediário. Tá? Quem é o hospedeiro intermediário do Schistosoma amazônico, do miracídio? É um caramujo, um molusco, que nós vamos estudar daqui a pouco. Tá? Então, esse molusco, ele pertence ao gênero Biofalaria. Então, o hospedeiro intermediário do plateuminto, do plateuminto, né, do Schistosoma amazônico, é um caramujo. O caramujo vive na água, né? É o irmão do caracol, só que vive na água, e ele é do gênero Biofalaria. Habita locais de água pouco corrente ou estagnada, lagos, lagoas, principalmente lagoas. Essas lagoas, né, onde se contrai essa doença, é chamada lagoa de coceira. Tá? No interior do caramujo, o miracídio, a larva, ela perde os cílios, cresce e se transforma no esporócito. Um saco que produz por pedogênese. Nós já estudamos partenogênese e aqui também tem a pedogênese. Tá? Ela vai originar a cercária, larva comum com o corpo alongado e cauda bifurcada. Tá? Pedogênese porque é uma larva originando outra larva. Tá? Saindo do molusco, a cercária penetra no homem, o hospedeiro definitivo. Então, quem é o hospedeiro definitivo do Schistosoma amazônico? O homem. Quem é o hospedeiro intermediário do Schistosoma amazônico? O caramujo do gênero Biofalaria. Tá? O que o homem elimina na água? Os ovos. O que sai dos ovos? O miracídio. O miracídio nada em busca do caramujo. No caramujo, ele vai sair na forma de cercária. A cercária nada e vai atrás de penetrar pela pele do homem, vai pegar os vasos e vai chegar no sistema porta-hepático, onde ela vai crescer, se desenvolver e fechar o ciclo. A penetração é ativa através da pele, combinando processos mecânicos e químicos com destruição do tegumento da nossa pele, tá? Por meio de secreção de enzimas proteolíticas. Então, a cercária chega lá, lança uma enzima para facilitar a penetração e a penetração produz irritação cutânea, coceira, daí o nome lagoas de coceira, dadas lagoas que são infectadas pelo parasita. Normalmente, a Vigilância Pública de Saúde coloca placas nessas lagoas dizendo que é proibido nadar nessas lagoas por causa da presença da cercária nessas águas, para o indivíduo não se contaminar. Tá? Então, aqui, na forma de figura, vamos lá, o homem infectado. Tá? Normalmente não tem saneamento básico, não tem educação de saúde, né, nesses locais. O homem, ele defeca no ambiente, tá? Ele está infectado, ele elimina os ovos. Esses ovos são levados pela água para as lagoas, lá libera o miracídio, que é a larva ciliada, dentro do caramujo, tá? Que é a parte dentro do caramujo. Ele vai formar o esporócito e vai produzir o quê? O caramujo é o hospedeiro intermediário, HI é o hospedeiro intermediário, HD é o hospedeiro definitivo. Dentro do caramujo, ele vai produzir o esporócito, que se diferencia na cercária, certo? A cercária na forma jovem, aí ele vai penetrar pela pele do homem, certo? Vai subir lá para o fígado e vai atingir a fase adulta com macho e fêmea, as duas ventosas na parte anterior, o canal ginecóforo, aonde eles vão ficar aí acasalando para produzir novos ovos. Que medidas se pode tomar para evitar esse tipo de doença? Saneamento básico, educação em saúde, tratar a pessoa doente, né? Fazer necessidades no sistema de esgoto adequado, né? Mas isso falta na maioria das cidades, principalmente do interior ou nas periferias, né? Então, o quadro clínico mais comum ocorre febre, anorexia, diarreia, dor abdominal e hepatoesplenomegalia, que é a barriga d'água, né? Complicações mais graves acontecem hipertensão portal, lá no sistema
do fígado, né, que provoca a severa insuficiência hepática, capaz de causar a morte do hospedeiro, levar a pessoa à morte. Já vi pessoa morrer por causa disso. Aqui em Boa Vista. Não pegou aqui, mas morreu aqui. Medidas profiláticas mais comuns: tratamento dos infectados por meio de destruição do verme no organismo humano, danos vermífugos, tá? Não tem a pessoa contaminada, eu estou interrompendo um pouco o ciclo. Saneamento básico, coleta de água tratada, coleta de lixo e destino certo para o esgoto, tá? Combate ao caramujo, isso já é mais complicado, mas existe essa medida, os biofalária, né? Impedir a penetração da lava, tá? Não tendo contato com água contaminada, se estão avisando que aquela lagoa está infestada dessas lavas, então melhor não entrar, ok? Uma outra doença provocada por plateumintos é a teníase e a cisticercose. Isso aqui cai muito em prova e muita gente confunde uma coisa com a outra. Então presta atenção. A teníase é uma doença provocada pela forma adulta da tênia, que é conhecida como solitária, tá? Ela habita o intestino delgado humano, intestino fino, tá? O indivíduo parasitário normalmente só apresenta um parasita, daí o nome conhecido como solitária. Ela produz substância que impede outro verme de viver ali, tá? Uma forma de amensalismo. A teníase pode ser causada por duas espécies de tênia: a tênia solium, presta bem atenção nesses nomes, tênia solium e a tênia saginata, tá? A tênia solium, a gente contrai ela comendo carne de porco, de suíno. O porco é o hospedeiro intermediário da tênia solium. E a tênia saginata a gente contrai comendo carne contaminada, né? Quando eu falo carne, é carne contaminada, tá? Não é qualquer carne, não. De bovino. Então a saginata é do boi e a solium é do porco. Tênias. Então, quem tem a tênia no seu intestino delgado sofre do quê? De teníase, tá? A cisticercose é uma doença também, provocada por elas. É determinado pela presença da larva, não do verme adulto, tá? Então, olha só. Teníase, quem provoca é o verme adulto, seja a tênia solium, seja a tênia saginata. A cisticercose, quem provoca é a larva da tênia solium. Existem já suspeitas de pessoas que tenham cisticercose por tênia saginata, mas historicamente a gente diz para vocês que quem tem cisticercose foi por causa da tênia solium, tá? No homem, localizado principalmente no olho, muitas vezes levando à cegueira e ao cérebro, dando convulsões no indivíduo, tá? Então, são duas coisas diferentes, tá? Quando o homem tem o verme adulto, ele tem teníase. E quando ele tem a larva, que forma um cisticerco, uma forma esporulada, mais ou menos, no seu cérebro, ele tem cisticercose. Principais características das tênias: a tênia solium apresenta o corpo dividido em três partes. O escólex, a gente não chama de cabeça, tá? A parte anterior, o colo e os estróbilos, que são os anéis, típico desse filo, tá? O escólex ou cabeça, a gente não procura usar muito o termo de cabeça, tá? É a porção anterior destinada a fixar a tênia na superfície interna da parede intestinal. Estou falando da solium, que é a do porco, a gente contrai comendo carne contaminada de porco. É globoso, o escólex, 1 milímetro de diâmetro, apresenta um aparelho de fixação constituído por 4 ventosas e dupla coroa de ganchos quitinosos, de quitina, tá? Então, a tênia que tem gancho é a tênia solium, tá? A saginata não tem gancho. Aqui, ó. Olha aqui, o escólex. Aqui, ó, são os ganchos que ela usa para se agarrar no intestino delgado do indivíduo. E aqui são as ventosas que elas usam para tirar os nutrientes do hospedeiro. Tá? Depois daqui é o colo, depois vem o escólex. Na parte posterior do colo aparece sulco transversais, isolando o segmento denominado anés ou proglótis. O estróbilo, ou corpo, é constituído de uma série de
800 a 900 anéis ou proglotes. Então, esses animais vão assumir um tamanho muito grande, metros. Tá? Da parte anterior aparecem os anéis jovens, a parte mais próxima dos cólicos é mais jovem, tá? E conforme vai se afastando, eles vão envelhecendo, vão ficando maduros. Ela faz autofecundação, ela é hermafrodita. Então, os anéis jovens fecundam os anéis mais velhos, que são fêmeas, e esses anéis ficam grávidos, cheio de ovos de tênia, que são eliminados através das fezes do paciente. Este verme mede normalmente de 2 a 3 metros de comprimento, divide aí 900 por 3 metros, cada metro tem 300 anéis. Mas chega a alcançar 8 a 9 metros no intestino delgado do indivíduo. Então, são muito grandes, tiram todos os nutrientes do indivíduo. Tá? Nós vamos ver quais são as consequências disso. A tênia saginata, que eu disse para vocês que o hospedeiro intermediário é o bovino. Tá? Apresenta o escólex quadrangular, tá? 1,5 milímetro de diâmetro, 4 ventosas e detalhes, sem ganchos quitinosos. Tá? Então não tem aqueles ganchinhos lá. E as ventosas estão no lugar que estão os ganchos na tênia sólium. O estróbilo atinge de 4 a 12 metros. Gente, olha, 12 metros. Só um verme dentro de você com 12 metros? Pense não. Tá? E chega a ter 2.000 anéis. É impressionante. Né? 2.000 anéis em 12 metros. O corpo da tênia é revestido por uma cutícula. Lembra que os parasitas têm a epiderme revestida por uma cutícula para proteger contra as enzimas, tá? Do hospedeiro. Não tem sistema digestório, a alimentação é feita pela absorção do líquido nutritivo do hospedeiro, então ela rouba o teu sangue, literalmente, tá? É danado esse verme aqui. A falta do sistema digestório representa uma extrema adaptação à vida do parasita. Para que ele vai gastar energia com o sistema digestório se ele pode pegar já tudo digerido? Besta ele não é. Então aqui, ó, o verme, tá? Aqui é o escólex, aqui o colo e aqui os estróbilos, tá? São os anéis. Essa que tem gancho aqui é quem? É a tênia sólium. Essa sem gancho aqui, ó, é a tênia saginata, tá? Sem gancho. As ventosas aqui em cima do escólex. E o anel grávido, tá? Então aqui, a tênia saginata, que são as ventosas. Ó. Ela é mais quadrangular, ó, tá vendo? Ó? E aqui são as ventosas no alto do escólex. Não tem gancho, tá? O ciclo evolutivo, as tênias são hermafroditas. Os anéis maduros aparecem testículos e ovários, são hermafroditas, né? A reprodução sexuada ocorre autofecundação, não precisa, ela é solitária, então ela faz sexo com ela mesma. Os anéis grávidos degeneram as gônadas, ficam apenas no útero, contendo milhares de ovos. Tá? Os anéis grávidos da tênia sólium são expulsos passivamente em grupo de 3 a 6 durante ou após a evacuação. Então vai para o meio isso aqui, tá? Então, normalmente não tem saneamento básico. Já os anéis da tênia saginata são eliminados isoladamente e ativamente, forçando os esfíncteres anais fora da evacuação. Os ovos são embrionados, tem embriões dentro, e devem ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. O porco é o hospedeiro intermediário da tênia sólium, o porco, o suíno, e o bovino, o boi da tênia saginata, já disse isso para vocês. Hospedeiro intermediário, galera, é importante. O hospedeiro definitivo é o homem, da teníase, tá? Atravessando a parede intestinal e caindo na circulação, os ovos atingem a musculatura do animal, no caso, onde se alojam formando aglutinações denominadas cisticerco, lá na carne do boi e do porco, tá? Se o homem comer a carne mal passada ou mal cozida, tá? O cisticerco sobrevive a pequenas temperaturas, elevação de pequenas temperaturas, e vai sobreviver e vai libertar um pequeno escólex, que está dentro desse cisticerco, tá? Que já apresenta o colo, o pescoço, que vai sofrer estrobilização, formando nova solitária dentro do homem.
Tá? Dentro do homem, ele se reproduz sexuadamente, atinge a fase adulta, o homem é o hospedeiro definitivo. No caso da Taenia solium, o porco é o hospedeiro intermediário. Tá? Cisticerco na carne do porco, tá? Que é o cisticerco. O homem vai comer essa carne mal passada ou mal cozida. Dentro dele vai liberar o escólex, ela vai crescer. Lá dentro ela vai se autofecundar, através das fezes vai eliminar, tá, os ovos. O porco ingere os ovos, dentro do porco forma o cisticerco e fecha o ciclo. Patologia e profilaxia. A presença do verme adulto no intestino causa bulimia, anorexia, náusea, diarreia, insônia, fadiga e irritação nervosa. São medidas profiláticas: não comer carne mal passada ou mal cozida. Inspeção de matadouros, receber a visita sanitária dos veterinários e técnicos, tá? Para ver a presença de cisticerco. Saneamento básico, imprescindível para todo esse tipo de doença que a gente vai estudar aqui, tá? Aqui é a carne com cisticerco, olha, dá para ver sem precisar de auxiliar. Isso aqui, ó, é o cisticerco. Ó. Na linguagem comum, né, da roça, a gente chama de canjiquinha ou pipoquinha, parece pequenos grãos de arroz ou de tapioca, de farinha, tá? Então, se a carne estiver assim, não é para consumir. Isso aqui é para ser descartado. A cisticercose, que muita gente confunde com a teníase, tá? É a enfermidade causada pela localização do que no corpo do homem? Da larva no organismo do homem, tá? Que passa a funcionar como hospedeiro intermediário. Então, quando o homem passa a se comportar como hospedeiro intermediário da Taenia solium, ele não tem teníase, ele tem cisticercose. Quando é que ele tem teníase? Quando ele se comporta como hospedeiro definitivo. Hospedeiro definitivo tem o verme adulto, hospedeiro intermediário, a larva. Ok? Bem claro isso aí. O homem se infesta ingerindo ovos. Como é que o homem vai ter larva dentro dele? Ele vai comer ovos. Um homem contaminado fez cocôzinho, né? Aí os ovos do cocô foi lá para uma alface, foi lá para a água, ele bebeu essa água, comeu essa alface. Então, o que aconteceu? Ele ingeriu os ovos. Dentro do homem, esses ovos vão eclodir, vai liberar a larva, vai furar o sistema circulatório digestório, vai para o circulatório, chega no cérebro, chega no músculo e forma o cisticerco. Transportado pela corrente circulatória, aqui, ó, infectado, o homem se infesta ingerindo ovos existentes na água poluída, hortaliça e frutos. Transportado pela corrente circulatória, os ovos embrionados atingem principalmente olhos e cérebro, em caso mais raro, fixo nos músculos, produzindo dores e fraqueza nas articulações. Bem mais grave, sua localização nos olhos, acarretando cegueira, como eu disse para vocês já, né, e no cérebro. Epilepsia e loucura, tá? Então, aqui, olha, vai formar um cisticerco lá no cérebro do indivíduo. Tá? Isso aqui leva à morte do indivíduo. Classificação dos plateumintos. Filoplatelminto vem em 3 classes: turbelários, platelminto de vida livre, que é a planária, tá? Aqui ela, tá? Os trematóides são os parasitas de epiderme não ciliada, uma ou mais ventosa, xistosoma, da barriga d'água. Tá aí ele que eu mostrei para vocês. E a terceira classe, cestodo, tá? Ou cestoda, que é formado pela tênias, tá? Então, ionese e proglotes, Taenia solium, Taenia saginata são os principais exemplos, tá? E a Taenia, essa com gancho é quem? A solium, e a sem gancho é a Taenia saginata. Falou, galera? Então, essa é a história de quem? Essa é a história dos plateumintos, tá? Um grupo, ou filo, né, que é o mais correto, bastante explorado em prova. Tá? Então, leiam, estudem o ciclo da teníase, saiba distinguir teníase e cisticercose, e também leiam a respeito da barriga d'água, tá? Da xistosoma amazônica, da esctosomose. Ok? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre os nemateumintos, ou seja, os vermes de corpo cilíndrico. Tá? Já já a gente volta.